Foi. Danilo, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, esse é o professor Danilo, vou entrevistar ele hoje. Então, Danilo, começar aqui com as perguntinhas básicas, tá? Perfeito. Qual foi sua motivação para escolher a profissão de educação física? Cara, sendo bem sincero, foi na minha adolescência, porque eu era obeso, eu tinha engordado muito e isso causava um problema na minha autoestima muito grande, e através da atividade física eu consegui transformar o meu corpo, transformar minha mente também, e aí com isso, eu preciso fazer isso com as pessoas também, eu preciso que elas compreendam o quanto é importante uma atividade física na vida das pessoas. Tanto que assim, foi totalmente contra o que meu pai queria, ele queria que eu fizesse direito, medicina, ou seguisse a carreira dele do exército também, e eu disse, cara, eu quero ser profissional de educação física. No início ele foi bastante relutante quanto a isso, mas depois ele entendeu que era isso mesmo que eu queria. Oh, que legal, então foi mais ou menos como um autoconhecimento e um foco que você conseguiu superar as suas dificuldades e assim querer que as outras pessoas também superassem. Isso mesmo. Ah, que legal. Você se formou em licenciatura, bacharelado ou ambos? Dos ambos. Fiz primeiro licenciatura, depois complementei para o bacharelado, que era o que eu queria mesmo. Uhum. E você tem alguma especialização, curso complementar? Tenho vários cursos assim, extracurriculares, mas pós-graduação eu tenho em biomecânica, emagrecimento, reabilitação de lesão musculoesquelética e também tenho em saúde da mulher. Olha, que legal. Vários complementos. Isso. Há quanto tempo você atua como professor? Já atuo há 10 anos na área, pegando já desde a época que eu fui estagiário, até agora já tem 10 anos aí que eu estou na área. 10 anos, já faz um bom tempo. Já. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia como educador físico? Os maiores desafios, na verdade, é fazer com que as pessoas compreendam e continuem praticando atividade física, porque a maioria das pessoas elas se desmotivam com o tempo, né? Então isso eu acho que é um desafio maior, porque a pessoa começar, a gente até consegue fazer, mas colocar na cabeça dela que isso tem que ser para a vida e não para um projeto verão, um projeto carnaval, isso é o mais difícil. Então o que eu vejo é essa dificuldade de conseguir colocar na cabeça da pessoa que a atividade física ela tem uma importância muito grande para a longevidade dela. Então, ou seja, muito mais do que um estético, muito mais do que aumentar um bíceps, definir uma coxa, e sim longevidade, para você ter realmente uma vida saudável, né? Para quando você ficar mais velho, você não depender dos outros para fazer coisas básicas na sua vida. Isso é bem legal, que eu sempre bato na tecla com os meus amigos, falam, estou meio desmotivado e tal, mas eu falo, cara, tem que focar, porque não é só pensando no hoje. Exato. Tem que pensar a pessoa ela tem que decidir qual parte do difícil da vida dela que ela quer. O difícil vir treinar ou o difícil conviver depois com uma doença, tendo que tomar remédio, tendo que tomar... Então, ambas formas vai ser difícil. A vida não é fácil. Né? Então, a gente sabe que com o tempo você vai enfrentar dificuldades. Ou você enfrenta aquela dificuldade de vir que nem hoje, tá 9 graus, aí um frio pra caramba, a gente tá aqui na academia para treinar. Sim. Então assim, você tem que escolher o que você quer. Eu quero o difícil para eu fazer uma vida melhor ou eu quero ter uma vida mais difícil? Aí você tem que escolher qual dificuldade você quer passar. Como você acredita que a educação física contribui para a formação de cidadãos dos estudantes? Cara, eu acho muito interessante a atividade física por questão de ser algo que te tira muitas vezes de um vício. Tem muitos colegas meus que antes eram viciados em alguma droga, alguma bebida, alguma coisa assim. Então a atividade física ela transforma a vida das pessoas, né? E é muito mais, quando se encara mesmo a atividade física, você vê que é muito mais do que fazer atividade. É uma questão muito psicológica mesmo. Você entende que tudo que você quer para alcançar um objetivo, você tem que entregar algo. Então é dar para receber. Então a gente vem aqui, sente dor, se cansa, sai sugado, né, se esforça para se superar, mas você tem algo em troca. Então é a mesma coisa em tudo. Quando você compreende que isso é uma questão mais mental, de você se motivar e você se superar, você vê que é para tudo na vida. Se você quer passar no concurso, você tem que estudar, você tem que se doar para ter a recompensa. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para ganhar. Então a atividade física ela contribui com tudo isso, você entender que você se esforça primeiro e tem a recompensa logo na sequência. Boa.
Você acha que a educação física nas escolas é valorizada como deveria? Não acho que é valorizado, mas muito também por conta do profissional que está na escola muitas vezes, né? Porque eu mesmo nunca tive um professor de educação física. Eu tinha um cara que jogava bola para mim e você se vira, entendeu? Você faz o que você quiser. Se quiser jogar basquete, você joga, você aprende sozinho. Então, assim, eu acho que é desvalorizado e talvez pode ser que o professor ele não tenha essa motivação porque ele já é desvalorizado, mas eu acredito que se a nossa comunidade como um todo, dos professores da rede da licenciatura, começarem a fazer um melhor trabalho, talvez tenha um pouco mais de reconhecimento nisso, né? Porque o professor de educação física só é lembrado na hora de fazer uma gincana, é ele que organiza, é ele que não sei o quê. Então, assim, é aquele que tapa o buraco de um professor que faltou, manda lá pra quadra, aí vai o professor. Então, assim, se a gente começasse a usar a atividade física de fato para mostrar para as pessoas que é importante, porque esses tempos aí teve um professor que foi exonerado porque ele botou as crianças para correrem na volta da quadra, né, cara? Então, eu vi isso. Cara, isso é um absurdo, porque isso é o básico. Na minha época, isso era um aquecimento. Exatamente. Então, tipo assim, vocês vão correr na volta, pelo menos isso mandavam. Só assim, vai correr na volta da quadra e depois vocês jogam o que vocês quiserem. E depois isso, entendeu? Então, tipo assim, o que eu vejo é que se a gente começar a fazer as crianças terem o hábito de fazer a atividade física, na hora que elas forem adultas, elas não têm essa dificuldade toda, porque tem muita gente que nunca fez atividade física na vida, aí depois de adulto, já sedentário, tá com acima do peso ali, aí tem muito mais dificuldade para vir treinar. Agora, se desde pequeno você começa a fazer, não precisa ser um atleta, e sim fazer uma prática simples ali todos os dias, aí você não tem essa dificuldade na hora de você enfrentar a vida adulta e ter que praticar uma atividade física. Que afinal de contas, educação física é educar fisicamente, exatamente, né? Desde o berço, né? Desde quando pequeno, a pessoa é educada fisicamente a conhecer o corpo, né? Conhecer as coordenações dela. Isso faz muita diferença na vida da pessoa depois, posteriormente, principalmente a questão da coordenação mesmo, como você falou. Depois vira um adulto desastrado que não consegue, né, fazer uma coisa simples, não sabe dar uma corrida. Assim, você não precisa virar um atleta e Usain Bolt, mas você tem que saber correr, né? O básico ali, um Cooperzinho. Aí você vê que tem adultos às vezes que não sabe correr, que tropeça nas próprias pernas. Então, assim, isso tudo é porque faltou a base. Se tivesse a base, não virava um adulto descoordenado, digamos assim. Verdade. Você acha que, na sua visão, como está o mercado de trabalho atual para profissionais de educação física? Eu acho que nunca teve tão bom quanto está agora, porque assim, as pessoas de certa forma estão criando um pouco mais de consciência do que antes. Ainda é difícil manter as pessoas aqui dentro, fazer com que elas entendam que é para a vida toda, mas muito mais pessoas hoje estão conscientes. Hoje você vê senhor na academia, você vê o idoso, coisa que você não via antes. A academia, quando eu entrei há 20 anos atrás, era coisa de marombeiro. Você só via marombeiro dentro da academia. Agora não, você vê todos os públicos, criança, adolescente. Então todas essas pessoas hoje têm um pouco mais de consciência da importância para isso. Então eu vejo como um mercado muito mais amplo, principalmente para quem aí, por exemplo, a área do fitness hoje é a área que a gente mais procura. A gente vai e fala do fitness, fala da estética, fala disso, fala daquilo. Mas se você focar, por exemplo, no idoso ou na criança, que tem poucas pessoas que falam sobre isso ainda, para você ter um reconhecimento maior e faturar com isso, ainda está mais fácil, porque é algo que ainda poucas pessoas falam. Então, assim, acho que tem área para todo mundo e o mercado hoje, com a internet principalmente, você tem aí uma ampla rede assim, de como faturar em várias vertentes da educação física. Fora que não tem só a área da academia, né? Tem a área do atletismo, tem a área da ginástica, da natação, né? Tem todo um vasto mercado, né? Uma vertente da educação física que a gente consegue trabalhar e ganhar dinheiro. Com certeza. Como o conhecimento sobre a história da educação física influencia na sua prática profissional? Cara, o conhecimento da história da educação física em si não influencia tanto, né? Vem influenciando mais no que vem acontecendo, porque antes as pessoas realmente só faziam uma atividade física, começou basicamente ali pelo exército, então a galera conhecia mais sobre isso para se preparar para a guerra, se preparar para, né, Jogos Olímpicos antes. Então, assim, não tem tanta influência assim na minha profissão, na minha carreira, na verdade, né? Então,
a questão da história eu não vejo com tanta diferença que influencie tanto na minha vida. Agora, o que vem se tornando, sim, a partir do que? Nos anos 2010 para frente, um pouco mais para frente, talvez de 2015 para cá, que aí vem se tornando uma nova história, né? Do que a educação física é de fato uma área da saúde, que é uma prevenção de doenças. Então nisso agora vem fazendo um pouco mais de história, mas do antes eu não vejo como grande interferência na minha profissão. É mais, a gente diz mais como, tipo assim, desde quando começou a se focar mais em esportes, acho que sim, né? A partir daí que as escolas começaram a se focar mais em esporte, por causa das Olimpíadas, aí que a gente começa a falar de diferença de história na educação física, né? Sim. Mas para relação saúde, foco mental, etc., que hoje em dia se fala muito, é mais dos anos 2000, né? Pra frente mesmo, né? Sim. Que conselho você daria para quem está começando a cursar educação física e pretende atuar na escola? Cara, é um conselho que infelizmente nós não temos ainda no curso de educação física, que é o marketing. Cara, o marketing ele faz toda a diferença. Por quê? Você pode ser o melhor profissional de educação física do mundo, se você não souber se posicionar, se você não souber ensinar, se você não souber se valorizar e se mostrar no mercado, se vender, você não consegue faturar bem com isso. Então, o marketing ele é muito importante. Você precisa saber sobre as questões técnicas, você precisa ter estudo, você precisa ler artigo, precisa, até porque você tem que saber alguma coisa para poder transformar a vida daquele aluno, daquele cliente. Vai fazer diferença. Exato, mas se você não souber se vender, se posicionar e mostrar que você é bom naquilo que você faz, de nada vai adiantar você ter o conhecimento se você não alcança as pessoas. Então, como é que eu vou transformar novas vidas se as pessoas não estão conhecendo o meu trabalho? Então, o que eu sinto que falta, que eu acho que deveria ser pelo menos uma cadeira do curso de educação física, pelo menos no final, é marketing, para você aprender a se posicionar, a mostrar o seu trabalho, até para você ser mais valorizado nisso. Então, o que eu acredito que seja muito interessante, além de vocês fazerem os cursos extracurriculares na área da ciência, é você fazer também cursos de marketing, é você investir nisso daí. Porque assim, se você montar uma academia, você tem aluguel para pagar, você tem funcionários, você tem despesas comuns. E quando você é um profissional de educação física que só dá um personal, por exemplo, cara, você não gasta outras coisas. No máximo ali uma mensalidade da academia que você tem que pagar. Então invista esse dinheiro no marketing, invista esse dinheiro numa mentoria, invista esse dinheiro em questões que vão te colocar, vão te melhorar, né? Na questão de tu realmente conseguir se vender, conseguir transformar a vida das pessoas. Então acho que falta essa questão aí no próprio curso de educação física, que é um semestre de marketing. Então eu diria para a pessoa pensar nisso daí, invista no marketing pessoal, para que você consiga se vender e vender o que você faz, né, o seu trabalho. Claro, com certeza. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira como professor até agora? Cara, o momento mais marcante, sendo bem sincero, acho que foi quando eu treinei minha esposa durante a gestação. Assim, para mim aquilo foi surreal, sabe? Você treinar a própria esposa, se deu muito bem, teve o parto normal, a gente treinou a gestação inteira. E inclusive lembro uma coisa muito forte assim, da época da gestação, que quando a gente foi em um dos médicos, né, obstetras que estava cuidando dela, e era na rede pública na época, ele se assustou porque ela estava treinando. Cara, sendo que desde 1990 tem artigos publicados pela American College que é importante a mulher treinar durante a gestação, e o médico em 2017 não sabia disso. Então assim, para você ver a importância do profissional de educação física na saúde, porque tem muitos médicos que desconhecem a quantidade de benefícios que tem você treinar durante a gestação. Então, para mim foi uma das épocas mais marcantes eu poder treinar minha própria esposa durante a gestação toda. Eu lembro que a gente treinou na sexta e no sábado a gente internou para ter a Maria Flor. Nossa, e ela já treinava antes? Já treinava antes. E sempre aí, treinou? Sempre treinou. Aí nos 3 primeiros meses ali, nas 12 primeiras semanas, né, que são as semanas mais, digamos que sensíveis ali, complicadas, a gente deu uma pausazinha ali, ela fez mais atividade aeróbica, caminhada e tal, passou as 12 semanas, a gente já começou a pegar treino forte mesmo. Ela treinou pesado, ela não treinou fraco não.
E a gente teve uma gestação muito saudável, muito mais saudável por conta disso, até porque ajuda a manter o índice glicêmico na normalidade, então tem inúmeros benefícios do treino de musculação para gestante. Daí evita que tenha, por exemplo, diabetes gestacional. Isso, ajuda a melhorar a pressão arterial, ajuda a manter o tônus muscular no abdômen, porque a mulher tem diástase na hora do parto também, né? Isso. Então, que legal, que bacana. É muito importante. Legal mesmo, bacana. Muito obrigado, viu? De nada, que isso, foi um prazer. Já te sigo lá nas redes sociais. Show de bola. Vou deixar um videozinho acompanhando lá também. Perfeito. Obrigado, irmão. Valeu pela oportunidade aí, pelo convite. Obrigado. Tamo junto. Bom trabalho.